Antes de começar essa história, já se inscreva no canal. Histórias como essa não são apenas para entreter, elas existem para lembrar que, às vezes, aquilo que o mundo despreza é exatamente o que o salva. Ninguém entendia por que aquele homem tinha voltado. Quando o ex-soldado apareceu novamente no vilarejo, com a barba grisalha, o olhar cansado e o corpo marcado por cicatrizes que ninguém via, os moradores fingiram não perceber. Alguns cochicharam. Outros riram. Para eles, ele não era um herói. Era apenas um homem quebrado, esquecido pela guerra e abandonado pelo tempo. Ele caminhava em silêncio, carregando tábuas velhas, pedaços de metal enferrujado e placas de vidro que recolhia do lixo industrial a quilômetros dali. Todos os dias, sem exceção. Mesmo sob chuva. Mesmo sob frio. Mesmo quando os risos ecoavam atrás dele como tiros invisíveis. Diziam que ele tinha enlouquecido no fronte. Que a guerra havia levado não só seus companheiros, mas também sua sanidade. Olha lá o maluco da cúpula, zombavam as crianças, repetindo o que ouviam dos adultos. Construção inútil, afirmavam os homens na praça, cuspindo no chão enquanto observavam aquela estrutura estranha crescer no terreno isolado próximo à floresta. Mas ele não respondia. Nunca respondeu. O que ninguém sabia era que, todas as noites, ele acordava suando, revivendo o mesmo pesadelo. O som do vento uivando entre destroços, a sensação de frio extremo cortando a pele, homens presos, implorando por ajuda, e ele, impotente, vendo tudo ruir. Foi naquele inverno, anos antes, em uma missão esquecida, que ele aprendeu a respeitar a natureza como um inimigo silencioso. Não foi uma bala que matou seus companheiros. Foi o frio. Foi a tempestade. Foi a falta de abrigo. E agora, naquele vilarejo arrogante e distraído, ele via os mesmos sinais. O clima estava mudando. As montanhas acumulavam neve demais. O vento vinha mais forte a cada ano. Mas ninguém queria ouvir um ex-soldado quebrado. Então ele construiu. Construiu não para provar algo. Não para se vingar. Mas porque sabia. A cúpula de vidro crescia dia após dia, curvada como um escudo. Não era bonita. Não seguia padrões arquitetônicos. Era funcional. Cada ângulo, cada encaixe, cada camada tinha um propósito. O vidro especial, reaproveitado de antigas estufas industriais, resistia a impactos e isolava o frio. A estrutura metálica flexível absorvia a pressão do vento. Nada ali era aleatório. Mesmo assim, riam. Até o dia em que o céu escureceu de um jeito diferente. O vento começou a soprar ainda pela manhã. Não era comum. Os animais fugiram da floresta. Os pássaros desapareceram. A temperatura despencou em poucas horas. Os meteorologistas erraram. Os líderes do vilarejo minimizaram. É só mais uma nevasca, disseram. Mas não era. Quando a noite caiu, a tempestade chegou como uma parede branca engolindo tudo. A neve não caía, ela atacava. O vento arrancava telhados, quebrava janelas, bloqueava estradas. A energia caiu. O vilarejo mergulhou no escuro e no pânico. Casas simples começaram a ceder. O frio entrou pelas frestas como lâminas. Crianças choravam. Idosos não conseguiam respirar. Pessoas ficaram presas, isoladas, sem aquecimento. E então alguém lembrou dele. Do ex-soldado. Da construção inútil. Um homem correu até a praça gritando que a casa dele havia desabado. Uma mulher apareceu com o rosto roxo de frio, carregando um bebê quase inconsciente. O desespero fez o orgulho evaporar. Foi quando viram uma luz. No meio da tempestade, a cúpula permanecia intacta. O vidro refletia a fúria do vento. A estrutura não se movia. Lá dentro, havia calor. Ele estava lá, sozinho, mantendo um gerador improvisado funcionando, quando ouviu as batidas desesperadas. Abriu a porta sem hesitar. Uma por uma, as pessoas entraram. Molhadas, feridas, tremendo. Ele não perguntou nomes. Não cobrou desculpas. Apenas organizou. Distribuiu cobertores. Controlou a ventilação. Posicionou todos de forma estratégica para manter o calor. Sabia exatamente o que fazer. Já tinha vivido aquilo antes. Só que, dessa vez, ele podia salvar vidas. A tempestade durou 3 dias.
3 dias em que o vilarejo inteiro dependeu daquela construção ridicularizada. 3 dias em que o ex-soldado não dormiu. Monitorou a pressão da estrutura. Ajustou suportes. Reforçou pontos críticos enquanto o vento tentava destruir tudo. Quando o céu finalmente clareou, o cenário era devastador. Casas soterradas. Estradas destruídas. Silêncio. Mas todos estavam vivos. Na manhã seguinte, ninguém riu. Os mesmos que zombaram agora olhavam para ele com vergonha nos olhos. Crianças que o chamavam de louco seguravam sua mão. Os líderes do vilarejo pediram desculpas. Alguns choraram. Ele apenas assentiu. Não construiu a cúpula para ser reconhecido. Construiu porque sabia que o mundo, mais cedo ou mais tarde, testa aqueles que ignoram os avisos. Na semana seguinte, o vilarejo se reuniu para reconstruir. Mas dessa vez, ouviram. Perguntaram. Aprenderam. E a cúpula não foi desmontada. Ela permaneceu ali como um lembrete silencioso de que nem toda visão é compreendida no início. De que nem toda pessoa quebrada está perdida. E de que, às vezes, a coisa mais ridicularizada é exatamente o que vai salvar todos quando tudo desmoronar. Se essa história te tocou, se ela te fez refletir sobre quantas vezes você riu de algo que não entendia, ou ignorou alguém que sabia mais do que aparentava, então se inscreva no canal agora. Porque aqui, cada história é um aviso. E cada aviso pode ser a diferença entre sobreviver ou desaparecer no frio. O que veio depois da tempestade foi mais difícil do que o frio. Porque quando o perigo passa, as pessoas precisam encarar aquilo que evitaram por tempo demais. Nos dias seguintes, enquanto a neve ainda cobria metade do vilarejo como um lembrete cruel do que quase aconteceu, o ex-soldado permaneceu em silêncio, ajudando onde podia. Não assumiu liderança formal, não discursou, não se colocou acima de ninguém. Apenas trabalhava. Reconstruía telhados. Consertava aquecedores. Ensinava como reforçar paredes contra o vento. Como vedar portas. Como pensar no inverno antes que ele chegasse. E, pouco a pouco, algo mudou. As pessoas começaram a observá-lo com atenção verdadeira, não mais com desdém. Perceberam que cada gesto dele carregava experiência. Não teoria. Não achismo. Experiência real, paga com perdas que ninguém ali havia vivido. Certa manhã, enquanto ajustava uma viga caída, um dos homens que mais rira dele no passado se aproximou. A voz saiu baixa, pesada. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? O ex-soldado demorou a responder. Olhou para o horizonte branco, respirou fundo e disse apenas: eu sabia que era possível. Isso já era o suficiente. O homem engoliu em seco. Pela primeira vez, entendeu que ignorar avisos não os torna menos reais. A cúpula, antes motivo de piada, passou a ser chamada de abrigo. Depois, de centro. Depois, simplesmente de coração do vilarejo. Crianças brincavam lá dentro. Reuniões eram feitas sob aquele teto curvo de vidro resistente. Durante a noite, quando o frio voltava a ameaçar, as luzes acesas ali traziam uma sensação estranha de segurança, quase como se alguém estivesse vigiando todos enquanto dormiam. Mas o ex-soldado ainda carregava sombras. À noite, quando o vilarejo dormia, ele permanecia acordado. O silêncio após a tempestade era traiçoeiro. Parecia paz, mas trazia ecos. Sons que só ele ouvia. Vozes de homens enterrados na neve anos atrás, chamando seu nome. Ele saía da cúpula e caminhava até a borda da floresta, onde o vento sussurrava entre os galhos. Ali, sozinho, permitia que o peso voltasse. Permitia lembrar. Até que, certa noite, passos quebraram o silêncio. Era uma criança. Uma das mesmas que havia rido dele meses antes. Ela segurava um desenho amassado nas mãos, tremendo mais de nervosismo do que de frio. Minha mãe disse que eu devia te entregar isso, murmurou. Ele pegou o papel. Era um desenho da cúpula. Dentro dela, bonecos de palito representando pessoas. No canto, um homem alto, com uma cicatriz no rosto. Acima, escrito com letras tortas: obrigado por não ir embora. Algo se quebrou dentro dele. Não foi um colapso visível. Não houve lágrimas. Apenas um silêncio mais profundo, seguido de um peso que, pela primeira vez em muitos anos, não era dor, era alívio. Ele ajoelhou para ficar na altura da criança.
Obrigado por voltar, respondeu. Naquela noite, ele dormiu. Com o passar das semanas, notícias se espalharam. Repórteres apareceram. Especialistas queriam entender a construção. Autoridades queriam replicar o modelo. Alguns falavam em prêmios, reconhecimento, dinheiro. Ele recusou quase tudo. Aceitou apenas uma coisa: que o vilarejo investisse em preparação, em educação, em nunca mais rir de alguém apenas porque sua visão parecia estranha demais. No inverno seguinte, outra tempestade veio. Forte, cruel. Mas desta vez, ninguém foi pego de surpresa. As casas resistiram. As pessoas estavam prontas. A cúpula cumpriu seu papel, não como salvadora solitária, mas como símbolo de algo maior. Consciência. E no centro de tudo, o ex-soldado observava, não com orgulho, mas com a tranquilidade de quem finalmente cumpriu uma missão. Porque algumas guerras não terminam quando o campo de batalha é deixado para trás. Algumas só acabam quando aquilo que você aprendeu no inferno consegue salvar vidas no mundo real. E se essa continuação te mostrou que redenção não vem do aplauso, mas da utilidade, então se inscreva no canal agora. Aqui, cada história continua. E cada continuação carrega uma verdade que o mundo insiste em ignorar, até ser tarde demais. Mesmo depois de tudo, ele ainda era chamado de o ex-soldado. Não por desrespeito, mas porque algumas marcas não desaparecem. Elas apenas mudam de significado. A primavera chegou lentamente, derretendo a neve, revelando cicatrizes no solo e nas casas. O vilarejo parecia outro lugar, mais atento, mais silencioso. As pessoas falavam baixo quando passavam perto da cúpula, quase como se estivessem dentro de uma igreja. Não por medo, por respeito. Foi então que o problema apareceu. As chuvas vieram cedo demais, e com elas o risco que ninguém esperava. O solo encharcado começou a ceder nas encostas próximas. Um deslizamento pequeno já havia bloqueado a estrada secundária. Os especialistas enviados pelo governo disseram que era improvável algo maior. Disseram que o pior já tinha passado. O ex-soldado ouviu. E sentiu o mesmo aperto no peito que sentirá antes da nevasca. À noite, ele voltou a caminhar em círculos dentro da cúpula, analisando mapas improvisados, observando o comportamento da água, calculando pesos. A guerra o havia ensinado algo cruel. Quando todos dizem que está tudo bem, geralmente não está. Na manhã seguinte, chamou algumas pessoas. Não autoridades. Não líderes. Pessoas comuns. A mulher do bebê. O homem que perderá a casa. 2 jovens que aprenderam a reforçar estruturas com ele. Se a encosta ceder de verdade, metade do vilarejo vai junto, disse, sem dramatizar. Houve silêncio. Ninguém riu. Dessa vez, ninguém riu. Eles começaram a trabalhar no mesmo dia. Canais de drenagem improvisados. Barreiras de contenção feitas com o que havia. A cúpula virou o centro de coordenação. Crianças ajudavam carregando pequenas ferramentas. Idosos observavam, alertando quando a água mudava de direção. O vilarejo inteiro se movia como um corpo só. Quando o grande deslizamento finalmente aconteceu, foi violento. A terra rugiu como um animal acordando. Árvores desceram como fósforos quebrados. Mas as barreiras seguraram. A água foi desviada. As casas resistiram. Nenhuma vida se perdeu. Naquela noite, pela primeira vez, o ex-soldado foi convidado a sentar-se à mesa central do vilarejo. Não como salvador. Como igual. Alguém levantou um copo. Outro tentou fazer um discurso, mas a voz falhou. O silêncio tomou conta do lugar, até que uma mulher disse algo simples, mas definitivo. Nós aprendemos a ouvir. Ele abaixou a cabeça. Porque aquela frase significava mais do que qualquer medalha que já receberá. Mais tarde, sozinho, ele voltou à cúpula. Tocou o vidro frio com a palma da mão. Lembrou-se do primeiro dia, das risadas, da solidão, da dúvida. Lembrou-se de pensar, em algum momento, que talvez estivesse errado. Que talvez fosse mesmo inútil. Mas não era. E nunca tinha sido. Algumas construções não existem para proteger corpos. Existem para mudar mentalidades. Se você chegou até aqui nessa história, é porque entende isso. E se entende, se inscreva no canal agora. Porque aqui,
Cada continuação revela algo que muitos só percebem depois que o chão começa a ceder sob os próprios pés. Com o tempo, o vilarejo deixou de ser apenas um lugar que sobreviveu a desastres. Tornou-se um lugar que aprendeu com eles. Visitantes começaram a chegar, não por curiosidade mórbida, mas para entender como um homem desacreditado havia mudado o destino de todos. Engenheiros, estudantes, até militares reformados apareceram. Muitos queriam ouvir a história da cúpula. Poucos perguntavam sobre o homem. Isso o incomodava. Porque, no fundo, a cúpula nunca foi o mais importante. Certa tarde, enquanto o sol atravessava o vidro e projetava sombras curvas no chão, ele ouviu novamente as risadas, mas agora eram diferentes. Crianças corriam lá dentro, brincando, seguras. Aquele som, que antes doía, agora curava. Foi então que um dos jovens se aproximou, hesitante. Posso te perguntar uma coisa? Ele assentiu. Por que você não foi embora quando riram de você? A pergunta ficou suspensa no ar. O ex-soldado demorou a responder porque a verdade não era simples. Porque, quando a gente vai embora, disse por fim, a tempestade não vai junto. Ela fica. E alguém sempre paga o preço. O jovem engoliu seco. Aquela frase se espalharia pelo vilarejo como fogo lento. Meses depois, o governo anunciou que construiria um grande centro de evacuação em outra região, inspirado na cúpula. Convidaram o ex-soldado para coordenar o projeto. Prometeram salário alto, reconhecimento, estabilidade. Ele recusou. Meu lugar é aqui, disse apenas. Naquela noite, enquanto caminhava pela estrada agora segura, ele percebeu algo pela primeira vez em muitos anos. O silêncio não trazia vozes do passado. Não havia tiros. Não havia gritos. Apenas o som distante do vento, e ele já não era um inimigo. A guerra tinha terminado. Não no dia em que ele deixou o campo de batalha, mas no dia em que parou de ser ignorado. A cúpula de vidro continuou ali, firme, refletindo o céu em todas as estações. Mas o verdadeiro abrigo estava no que o vilarejo havia se tornado, um lugar onde avisos eram ouvidos, onde experiência era respeitada, onde ninguém mais ria daquilo que não entendia. E sempre que alguém novo perguntava quem havia construído aquela obra estranha, a resposta vinha simples, sem exagero. Foi um homem que o mundo achou inútil, até o dia em que precisou dele. Se essa história continua ressoando em você, então se inscreva no canal agora. Porque algumas lições não vêm em forma de grito. Elas chegam em silêncio, e só sobrevivem aqueles que escolhem ouvir. Os anos passaram, e o nome dele começou a desaparecer das conversas. E isso, curiosamente, era um bom sinal. Porque o vilarejo já não precisava de um salvador. Precisava apenas lembrar do que havia aprendido. A cúpula continuava ali, firme, refletindo o céu de inverno, de verão, de tempestade e de calmaria. Mas agora ela não era usada apenas em emergências. Tornará-se escola improvisada quando as estradas fechavam, abrigo para viajantes perdidos, lugar de encontros silenciosos para quem precisava pensar. Era comum ver alguém sentado ali dentro, olhando para cima, como se o vidro ajudasse a organizar pensamentos que antes pareciam confusos demais. O ex-soldado envelhecia devagar. Os cabelos ficaram mais brancos. Os passos, mais lentos. Mas os olhos estavam diferentes. Não havia mais vigilância constante, nem aquela tensão invisível nos ombros. Pela primeira vez desde a guerra, ele não vivia esperando o próximo desastre. Até o dia em que recebeu uma carta. Não tinha remetente conhecido. Apenas um selo oficial e poucas linhas. Um vilarejo distante havia sido atingido por uma tempestade repentina. Casas destruídas. Pessoas feridas. Nenhuma estrutura de proteção adequada. Alguém ouvirá falar da cúpula. Alguém lembrará do homem. Ele ficou com a carta nas mãos por muito tempo. Não sentiu obrigação. Não sentiu culpa. Sentiu escolha. Na manhã seguinte, reuniu algumas pessoas e explicou a situação. Ninguém tentou convencê-lo de nada. Apenas ouviram. Quando ele terminou, um silêncio tomou conta do lugar, até que um dos jovens, aquele que um dia perguntara por que ele não tinha ido embora, falou: "A gente vai com você." Não porque precisassem dele, mas porque haviam aprendido a não deixar alguém enfrentar a tempestade sozinho. Eles viajaram por dias. Encontraram destruição parecida com aquela que o ex-soldado conhecia bem demais. O frio.
o vento, o desespero nos olhos de quem não teve aviso. Mas, dessa vez, algo era diferente. Havia método. Havia preparo. Havia pessoas dispostas a ouvir. Eles não construíram uma nova cúpula imediatamente. Primeiro ensinaram. Explicaram. Mostraram como observar sinais, como reforçar estruturas simples, como pensar antes que fosse tarde. A cúpula viria depois, adaptada, melhorada, construída por muitas mãos. Quando tudo terminou, alguém agradeceu chamando o ex-soldado de herói. Ele corrigiu com calma. Herói não é quem salva todo mundo sozinho. É quem ensina os outros a não precisar ser salvos. Quando voltou ao seu vilarejo, encontrou a cúpula intacta, silenciosa, esperando. Tocou o vidro mais uma vez, como fizera tantas vezes no passado. Mas agora não havia peso naquele gesto. Apenas gratidão. Gratidão por não ter desistido quando riram. Gratidão por não ter se tornado amargo quando foi ignorado. Gratidão por ter transformado dor em preparo, trauma em utilidade, silêncio em proteção. Porque no fim, ele entendeu algo que poucos entendem. O mundo não muda quando a tempestade chega. Ele muda quando alguém se prepara enquanto todos riem. E se essa história chegou até você, se em algum momento você também já foi desacreditado, ridicularizado ou chamado de inútil por enxergar o que outros não veem, então se inscreva no canal agora. Aqui, as histórias não são apenas sobre sobrevivência. São sobre visão, coragem, e o preço, e o valor, de não desistir antes do tempo. E mesmo depois de tudo isso, ainda havia uma última prova. Não de força, não de resistência, mas de legado. Certa manhã, o ex-soldado acordou com o som de martelos ecoando perto da cúpula. Ao se aproximar, viu algo que o fez parar. Jovens do vilarejo estavam construindo uma nova estrutura ao lado da original. Não era igual. Nem precisava ser. Era maior, mais simples, feita com materiais locais e ideias adaptadas. No centro, um espaço aberto para abrigar pessoas, alimentos e energia em caso de emergência. Ele não havia sido avisado. Não havia sido convidado a liderar. E aquilo o emocionou profundamente. Estamos fazendo do nosso jeito, disse uma das mulheres, percebendo seu olhar, mas usando tudo o que você nos ensinou. Ele sorriu de leve. Porque aquele era o verdadeiro sinal de vitória. Quando alguém aprende sem depender. Quando o conhecimento deixa de ter dono. Com o passar dos meses, outros vilarejos começaram a copiar o modelo. Não a cúpula exatamente, mas a mentalidade. Preparação. Observação. Respeito aos sinais. O riso fácil deu lugar à escuta atenta. A pressa foi substituída pela prevenção. O ex-soldado já não era mais chamado para resolver crises. Era chamado para conversar, para orientar. Às vezes, apenas para ouvir. E em uma dessas conversas, alguém perguntou: se você pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Mesmo sendo ridicularizado. Ele pensou por um longo momento. Faria, respondeu. Porque o riso dura pouco. Mas as consequências de não agir duram gerações. Naquela noite, ele caminhou sozinho até a cúpula, como tantas vezes antes. O céu estava limpo. As estrelas refletiam no vidro, criando a ilusão de que o universo inteiro repousava ali dentro. Ele se sentou no centro, fechou os olhos e respirou fundo. Não havia mais guerra. Não havia mais frio interno. Não havia mais necessidade de provar nada a ninguém. A construção que chamaram de inútil havia cumprido seu papel. E o homem que chamaram de quebrado havia feito algo inteiro. Se você chegou até essa parte da história, é porque entende que nem toda batalha faz barulho. Algumas são travadas em silêncio, enquanto o mundo ri. E se você acredita que histórias assim precisam continuar sendo contadas, se inscreva no canal agora. Porque enquanto houver alguém disposto a enxergar antes da tempestade, ainda há esperança. Depois daquela noite sob as estrelas, ele passou a visitar a cúpula cada vez menos. Não por rejeição, mas porque ela já não precisava dele. O vilarejo seguia em frente sozinho. Os jovens ensinavam os mais novos. As famílias se preparavam antes do inverno. Avisos eram levados a sério. A palavra inútil havia desaparecido do vocabulário quando se falava de ideias diferentes. E isso, para ele, era paz. Certo inverno, o mais rigoroso em décadas,
trouxe uma tempestade ainda maior do que a primeira. Os ventos quebraram recordes. A neve cobriu tudo em poucas horas. Mas desta vez não houve pânico. As pessoas se moveram com calma, como quem já ensaiou aquela cena muitas vezes. A cúpula recebeu todos. As novas estruturas funcionaram. Os geradores entraram em ação. E o ex-soldado não estava no centro de nada. Ele observava à distância, sentado na varanda de sua pequena casa, enrolado em um casaco antigo. O frio batia forte, mas não entrava. Não mais. Alguém se aproximou e perguntou se ele queria ir para o abrigo. Não precisa, respondeu. Hoje, eu confio. Quando a tempestade passou, o vilarejo celebrou em silêncio. Não com festas exageradas, mas com aquele tipo raro de alegria que nasce da competência. De ter feito o certo antes de ser obrigado. Na manhã seguinte, encontraram a cúpula coberta de neve, intacta como sempre. E dentro dela, pendurado discretamente perto da entrada, alguém havia colocado um pequeno letreiro de madeira, simples, sem pompa, sem nomes. Dizia apenas: aqui, aprendemos a ouvir. Ele leu aquilo e sentiu os olhos arderem. Não porque precisava de reconhecimento, mas porque finalmente entendeu que sua história não terminava com ele. Ela continuaria em cada pessoa que escolhesse agir quando ainda havia tempo. Em cada ideia estranha levada a sério. Em cada aviso que não fosse ignorado. O ex-soldado viveu muitos anos depois disso. Partiu em silêncio, como viveu. Sem discursos. Sem homenagens grandiosas. Mas no inverno seguinte, quando o vento voltou a uivar forte nas montanhas, nenhuma criança teve medo. Porque havia abrigo. Havia preparo. Havia memória. E sempre que alguém novo perguntava por que aquele vilarejo era diferente dos outros, a resposta vinha calma, quase como um segredo passado de geração em geração. Porque um dia, todos riram, e alguém decidiu construir mesmo assim. Se essa história te acompanhou até o fim, se ela te lembrou que visão não pede permissão e coragem não precisa de aplauso, então se inscreva no canal agora. Aqui, as histórias não terminam quando o perigo passa. Elas continuam, naquilo que escolhemos aprender. E mesmo depois da partida dele, o vento nunca mais foi ouvido da mesma forma naquele lugar. Porque o vilarejo aprendeu a escutar antes que o som virasse ameaça. Os mais velhos contavam a história às crianças nas noites frias, não como uma lenda exagerada, mas como um aviso simples. Diziam que houve um tempo em que riram. Que houve um tempo em que ignoraram. E que quase pagaram com tudo por isso. As crianças ouviam em silêncio, olhando para a cúpula refletindo a lua, entendendo que aquele vidro não era apenas material, era memória solidificada. Com o passar dos anos, outras comunidades adotaram o mesmo princípio. Não copiavam o formato exato da cúpula, mas copiavam a atitude. Construíam antes. Pensavam antes. Ouviam quem parecia estranho demais para estar certo. E sempre que alguém duvidava, alguém respondia. Já riram disso uma vez. Não vamos repetir o erro. A antiga casa do ex-soldado permaneceu simples. Nada foi transformado em museu. Nada foi congelado no passado. Apenas uma fotografia discreta na parede da cúpula mostrava um homem de olhar firme, sem pose heroica, sem uniforme, sem sorriso ensaiado. Apenas presença. E quem olhava para aquela imagem sentia algo difícil de explicar. A certeza de que não é preciso ser compreendido para estar certo. Apenas persistente. Porque no fim, não foi a cúpula que salvou o vilarejo. Foi a decisão de agir quando ainda havia tempo. Foi a coragem de continuar mesmo sendo ridicularizado. Foi a humildade de aprender depois de errar. O mundo continua rindo de muitas construções hoje. De muitas ideias. De muitas pessoas. Mas em algum lugar, agora mesmo, alguém está construindo em silêncio, enquanto os outros riem. E quando a tempestade chegar, porque ela sempre chega, será tarde demais para pedir desculpas. Se essa história te fez refletir, se em algum momento você já foi aquele que construiu sozinho enquanto zombavam, ou aquele que riu antes de entender, então se inscreva no canal agora. Aqui, cada história é um lembrete. Nem tudo que parece inútil é. Às vezes, é exatamente o que vai salvar todos. Mas há algo que ninguém conta quando fala de legado. O silêncio que fica depois. Anos após tudo aquilo, quando o vilarejo já era citado como exemplo em relatórios e estudos, quando estudantes vinham aprender e iam embora levando ideias, houve uma noite em que o vento voltou a soprar diferente.
Não mais forte. Não mais violento. Apenas estranho. Um som baixo, contínuo, como um aviso sussurrado. Alguns moradores sentiram um arrepio antigo. Não de medo. De memória. Sem alarde, sem correria, as luzes da cúpula foram acesas. As portas se abriram. Os sistemas foram checados. Não porque alguém mandou, mas porque todos sabiam o que fazer. Era quase automático. Natural. Enquanto isso, uma criança perguntou ao pai: quem ensinou tudo isso? O homem pensou por um instante antes de responder. Alguém que ninguém quis ouvir no começo. A criança franziu a testa. Por quê? Porque ouvir dá trabalho, disse ele. E rir é mais fácil. O vento passou resultando apenas em uma noite fria. Nenhuma tragédia. Nenhuma manchete. Mas aquela noite confirmou algo importante. O vilarejo já não reagia ao perigo. Ele se antecipava. E isso era a verdadeira herança. A cúpula seguia ali, não como protagonista, mas como sentinela silenciosa. O vidro já tinha marcas do tempo. Pequenas imperfeições. Mas continuava firme. Como a ideia que a sustentava. De tempos em tempos, alguém novo perguntava quem tinha tido aquela visão primeiro. E a resposta nunca vinha com nome, data ou glória. Vinha como lição. Foi alguém que acreditou mesmo quando riram. Foi alguém que construiu sem aplauso. Foi alguém que entendeu que estar certo não exige concordância. E assim, sem perceber, o vilarejo deixou de ser apenas um lugar salvo por uma construção. Tornou-se um lugar que não esperava a destruição para mudar. Porque no fim, não são as tempestades que definem quem somos. São as escolhas feitas enquanto o céu ainda parece limpo. Se você acompanhou essa história até aqui, é porque entende isso. E se entende, se inscreva no canal agora. Aqui, as histórias não ensinam a temer o futuro. Elas ensinam a se preparar, mesmo quando todos riem.